vocês que estão aqui? Eu. Muito bem, Maria Eduarda. Mais alguém? Que vídeo que era, professor? Um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial que eu enviei lá no grupo na quinta-feira. Quer ver? Eu vou enviar ele lá no grupo agora de novo, aí vocês dão uma olhada. Eu acho que eu não vi, não. A Giovana Braga tá rindo ali. Você tá rindo do quê, Giovana? Nem eu acho que não vi também, não, professor. Misericórdia, gente. Ele tem 14 visualizações. A Maria Eduarda Caetano viu, ela tá falando aqui. Não foi, Maria? Aí foi, tá vendo? Ela falou aí. Foi. Peraí. Aqui, ó, achei. Eu vou mandar lá no grupo de novo. Ok, eu vou assistir. Quer ver? Vou mandar lá. Vou mandar pra todo mundo, geral. Aí você dá uma olhada aí, ó. Era importante ter visto esse vídeo, porque ele é uma introdução para a gente estudar a Segunda Guerra Mundial. Então, já ia poupar uma maior servição aqui. No caso, eu precisar de explicar as questões que levaram à Segunda Guerra Mundial. Vamos aqui para o nosso slide. E depois, você que não assistiu, pode assistir ele de novo, entendendo que você tinha que ter assistido ele antes dessa aula aqui. Eu vou compartilhar uma tela aqui com o slide que eu preparei para essa aula de hoje. Estão vendo aí? Qualquer dúvida, você pode me interromper. Tá bom? Ok. Então vamos para a nossa aulinha de hoje. Tá aqui. O tema da nossa aula hoje, então, é a Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar da primeira parte da guerra hoje e falar do Holocausto nazista. Depois, na próxima aula dessa semana, a gente vai para a conclusão da guerra, para a gente terminar esse assunto. A Segunda Guerra Mundial é um conflito que durou de 1939 a 1945. Então, se na prova que vocês vão fazer logo, pelo Forms, cai lá, em que período ocorreu a Segunda Guerra Mundial? Aí você vai responder 1939 a 1945. Você vai escolher essa alternativa, né? Porque pelo Forms é só de múltipla escolha. Todo mundo deve ficar mó felizão de fazer prova no Google Forms, né? Que não precisa de ficar Mais ou escrevendo. menos. Por quê, Heloísa? Às vezes a gente não decora as respostas, né? Mas só que vocês, eu acredito que vocês têm um monte de gente que na hora da prova vai lá no Google e pesquisa. Às vezes eu olho no caderno, não vou mentir. Uhum. Não, tudo bem, aí pode olhar. Mesmo porque a gente não tem como controlar, fazer esse controle, né? Mas, tipo assim, vocês têm que ter a responsabilidade de entender que o estudo é para vocês, né? Então, quanto mais você estudar e buscar responder por aquilo que você aprendeu, melhor. Mas, enfim. Não, professor, o negócio é fazer assim. Você tentar fazer você mesmo e se você não confiar na sua resposta, vai lá no Google. É. Isso mesmo, Pedro Lucas, Giovana Freitas. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Segunda Guerra Mundial, conflito que dura de 1939 a 1945. Nem meu slide vai ficar bugado. Toda vez que eu coloco ele grandão aqui, ele trava. Tá aqui. Motivo imediato para o início da guerra. Por isso que eu falei, vocês tinham que ter assistido o outro slide, porque eu não vou voltar nos motivos da guerra agora. Só para relembrar, a gente estudou a crise de 29 e estudou os regimes totalitários, o nazismo e o fascismo, lá dentro daquele mapa mental que eu pedi para vocês fazerem, né? E depois a gente fez aquela atividade lá de sorteio. Bom, esses dois foram motivos para a guerra, né? A crise de 29, que gerou muita pobreza na Europa, e o nazismo e o fascismo, que foi um regime de governo que surgiu na Alemanha justamente para tentar acabar com essa crise, né? Não só na Alemanha, mas também
na Itália. É o meu slide. Eu não acredito. Oi, professor. Oi, quem tá falando? É a Maria Clara, professor. Tudo bem? Bem, o senhor? Bem. Meu slide travou aqui, galera. E eu levei um maior tempão para fazer ele. Eu não vou apresentar ele de qualquer jeito, não. Porque eu gastei um maior tempão para fazer, eu vou apresentar ele bonitinho, do jeito que eu preparei. Porque senão... Espera aí que eu vou fechar aqui e abrir de novo. O pior é que ele nem tá salvo. Só um momento. Vai ficando aí, vai trocando ideia aí entre vocês. Ou vocês não estão afim? Tamo de boa, tô de boa. Pode fazer o que você quiser aí. Também. Certo. Aqui é rapidão. Eu já vou abrir ele aqui de novo. E aí eu continuo. Tá bom. Só um negócio, senhor. Pode falar. Senhor, você lembra que eu pedi ao senhor para o senhor me mandar aquele slide lá do mapa mental? Lembro, eu acho que eu te mandei, ué. Mandei não? Mandou. Aí meu WhatsApp bugou, professor. Eu tive que desinstalar e instalar ele, perdi todas as conversas, acredita? Aí no caso você vai querer de novo. É, Nossa, Pedro. falta só um, professor. Eu falo assim, não, vou terminar logo. Não, depois eu te Nossa, mando ele então. Aí, ó, agora eu acho que vai dar certo. Então vamos lá. Motivo imediato vai. para o início da guerra. Porque eu já falei dos motivos que levaram à guerra. Mas teve um motivo imediato para acontecer a guerra. Qual foi esse motivo? Quando a Alemanha invadiu a Polônia. Como que se deu essa invasão? Presta atenção nesse mapa. A Eita. Alemanha... Vocês estão conseguindo ver o mapa? Sim. Beleza. Tá no celular, virou. Peraí. Aí, pode continuar. Ok. Sim. A Alemanha, ela foi punida, né, ao final da Primeira Guerra Mundial, assim, o pessoal lá da Europa proibiu a Alemanha de ter exército, aliás, o exército podia ter só 100 mil homens, proibiu eles de terem marinha e ter avião de guerra, né? E a Alemanha, ela teve que devolver todos os países, todos os locais, as regiões que eles tinham conquistado quando eles expandiram seu território. O Adolf Hitler, que é o líder do nazismo, que a gente viu, ele considerou isso uma humilhação e ele quis chegar no poder, governar a Alemanha, e ele conseguiu isso através do Partido Nazista. E desde então ele nutriu um sentimento de vingança contra a França e a Inglaterra, principalmente. E ele também era contra o comunismo que surgiu na União Soviética, né? Através da Revolução Russa, que foi uma coisa que vocês também estudaram através do mapa mental. Então, a Alemanha começou a invadir várias regiões da Europa. Aqui a gente está vendo o símbolo da Alemanha nazista, que é a suástica. O que a Alemanha fez? Em março de 1938, a Alemanha invadiu a Áustria. Depois, em outubro de 1938, a Alemanha invadiu a região dos Sudetos, que é uma região de fronteira entre Tchecoslováquia, né, e a própria Alemanha. Essa região tinha muitos alemães, né? E ele acabou invadindo essa região e anexando ela a seu território. Então, o território alemão deixou de ser só esse aqui e passou a ter a Áustria e essa parte da República Tcheca, aliás, da Tchecoslováquia na época. Bom, os ingleses e os franceses, eles viram isso e lógico que eles viram, né, que o Adolf Hitler estava descumprindo o Tratado de Versalhes, que foi aquele da Primeira Guerra Mundial. Mas, com medo de estourar outra guerra, né, para evitar outra guerra, eles deixaram, né, falaram, deixa ele invadir de boa, por enquanto não está tendo nenhum prejuízo. O Hitler, quando ele invadiu os Sudetos, o pessoal da Inglaterra falou, Hitler, o senhor pode anexar os Sudetos, mas não faça isso com o resto da Tchecoslováquia. Até assinaram um papel lá e tudo, bonitinho, documento,
o Hitler falou, beleza, não vou invadir. Só que depois ele foi e invadiu. Em março de 39, ele invadiu a República, aliás, a Tchecoslováquia todinha. Beleza. Na época também existia, né, rumores de que o Hitler iria invadir a Polônia. E aí o pessoal da Inglaterra falou, não, se o Hitler invadir a Polônia, aí a gente vai ter que declarar guerra. Chega. A gente já deixou ele fazer coisas demais. Ele já descumpriu muito o Tratado de Versalhes. Se ele invadir a Polônia, a gente declara guerra contra ele. O Hitler tinha um acordo com o governante, o primeiro-ministro da União Soviética, o Joseph Stalin. No vídeo que eu mandei para vocês na outra aula, eu falo sobre isso. De dividir a Polônia. O Hitler ia invadir a Polônia, metade da Polônia ia ficar para ele, e a outra metade para o Stalin. Só que aí o Hitler vai e invade a Polônia inteirinha. E o Stalin fica bolado contra o Hitler e declara guerra contra o Hitler. Assim como a França e a Inglaterra declaram guerra contra o Hitler. E aí começa a Primeira Guerra Mundial, né, por conta dessas invasões, aliás, a Segunda Guerra Mundial, né, por conta dessas invasões do Adolf Hitler. Vamos para o próximo. Olha lá, meu slide travou de novo. Pessoal, esse Hitler aí, eu tava vendo uns status do amigo meu, e ele postou nos status que o Hitler foi salvo por um padre, que ele tava morrendo afogado. É verdade isso? Essa história eu não conheço, não. Eu conheço uma que, quando acabou a guerra, a versão oficial é que diz que o Hitler se matou. Mas existe uma outra versão paralela que fala que ele fugiu da Alemanha e veio de submarino pelo Oceano Atlântico e morou na Patagônia, na Argentina, até o final da vida dele. Professor, Oi. eu também, professor, vi um vídeo explicando sobre a história do Hitler. Oi, pode falar. E falou assim, professor, que o nome dele não é Hitler, foi um erro de fazer o nome dele. Aí erraram, colocando Hitler. Uhum. E você, pelo vídeo que você viu, você se lembra qual que seria o nome dele? Depois você pode compartilhar esse vídeo com a gente, para a gente poder assistir. Tá bom? Vamos continuar aqui. Professor, Oi. o vídeo, professor, tá no canal do Você Sabia. Ah, sim. Eu gosto desse canal. Acho legal. Sobre a vida dele. Uhum. Concordo também. Beleza, depois a gente Vai pode ver dar... Depois você passa o link para a gente dar uma assistida. Tá, professor. Beleza, obrigado. Então vamos continuar aqui. Então o Hitler invadiu a Polônia, aí começou um período da guerra que fica conhecido como Guerra de Mentira. Por quê? Porque os países tinham declarado guerra, mas ainda não tinha começado nenhum tipo de ofensiva, né? E o exército do Hitler era um exército menor do que o exército francês, não estava bem treinado, né? E tinha equipamento inferior. Como que o Hitler, então, conseguiu invadir toda a Europa? Ele invadiu através dessa tática de guerra aí, chamada de Guerra Relâmpago. Em alemão, Blitzkrieg. Como que funcionava a Blitzkrieg? Olha lá, meu slide travou de novo. Vocês viram que eu já tinha passado as letras aqui, né? Não faz isso comigo, meu slide. Ô, professor, eu cheguei meio tarde por causa que eu fui ali no postinho tomar uma injeção, viu? Desculpa aí. Beleza. Cauã? Oi. Foi você que falou isso? Oi. Tá bom, valeu, não tem nada não. Vamos lá aqui. Eu vou tentar mais uma vez aqui com o meu slide bonitinho. Se não der certo, eu vou ter que ir com ele fechado. Aí. A tática da Blitzkrieg é uma tática alemã utilizada para conquistar a Europa Ocidental. Como que ela funcionava? Era a Oi. Professor, eu pesquisei também, professor, sobre a Guerra Relâmpago. Aparece aqui, professor, que foi uma estratégia militar que teve sua elaboração logo seguida do fim da Primeira Guerra Mundial.
Sim, aham. E esse general, depois ele teve a oportunidade de apresentar o projeto para o Hitler, o general que elaborou a Blitzkrieg, e aí o Hitler gostou da ideia e colocou em prática. E aí era uma estratégia que pegava o inimigo de surpresa, né? Ele era uma combinação de um ataque da Luftwaffe, que é a Força Aérea, juntamente com a Wehrmacht, que é o exército alemão. Como que funcionava? Professor, Oi. eu acho engraçado que o Hitler ele é áustrio, mas ele estava ajudando a França praticamente, meio que se ele fosse um alemão, ou falei errado, ele estava ajudando a Alemanha, parecendo como se ele fosse um cidadão de lá. Justo, ele era austríaco, mas ó, a Áustria é um povo tido como um povo de origem germânica, né? Apesar de não ser alemão. E aí é engraçado isso mesmo, porque o Hitler não era alemão, mas aí ele acabou conduzindo a nação alemã durante essa guerra, e depois ele Professor, anexou a Áustria, né? A Áustria passou a ser um território alemão depois. A gente viu aí no slide. Oi. professor aqui fala assim, ó, Adolfo Hitler. Por vezes, em português, Adolfo Hitler foi um político alemão que serviu como líder de partido nazista. Isso. Isso mesmo. Ele era o líder do Partido Nazista que depois virou o primeiro-ministro, o chanceler alemão, conhecido como Führer, né? Ele foi como se fosse o presidente da Alemanha, mas lá é conhecido como primeiro-ministro, né? Então a Blitzkrieg, ela era essa guerra relâmpago, era um ataque combinado entre exército e força aérea. O exército ia por Professor, terra, varrendo o território, e a força aérea vinha atrás, bombardeando o território, né? Aqui, ó, eu coloquei... Não vai ter jeito, não. Vou ter que tirar esse slide aqui. Vou ter que ir com ele aberto. Desculpa, galera. Vai ficar professor, e tão... diz aqui que ele foi o principal instigador, professor, da Segunda Guerra Mundial na Europa. O Hitler? Professor. Sim, aham. Vou ter que ir com o slide aberto assim. Eu gastei um maior tempão para colocar as animações, mas tudo bem, vamos lá. Tá. Então tá aqui, ó, o símbolo da Wehrmacht, aliás, da Luftwaffe, né? Aqui um avião mais famoso da Luftwaffe que eles utilizavam nas batalhas, é o avião Stuka, né? Tem um vídeo no YouTube que eles mostram os sons da Segunda Guerra Mundial. E um dos sons que mais aterrorizava a população lá, local, onde estava tendo os combates, era o som do Stuka mergulhando para bombardear as cidades onde ele estava chegando. Era tipo um assovio grandão, e o povo ficava morrendo de medo, porque na sequência sabia que ia ser bombardeado por esse avião nazista, né? Aqui tem mais duas imagens agora essas aqui debaixo da Wehrmacht, né? O exército alemão. Eles eram combatentes que se utilizavam de uma coisa que os ajudava no campo de batalha, que era isso aqui, ó, o Pervitin, que é um comprimido de metafetamina. Olha a cara desse soldado aí, parecendo que ele tá doidão, né? Feio ele, hein? Feio demais. Ó, Parece que ele bebeu pra ir pra guerra. Isso, mas é porque ele tomava o comprimido Pervitin. Esse comprimido aí, essa imagem aqui é da época que eu peguei na internet. O Pervitin... Professor, Oi. e falava também, professor, que Hitler usava usava droga também, professor. Usava sim, ele usava porque ele tinha vários problemas de saúde e um monte de outras coisas, e ele tomava esses comprimidos para entorpecer o organismo para ele continuar sóbrio. E falava que ele não suportava, professor, cheio de cigarro também. E o Hitler era todo doido, ele também era herbívoro, ele não comia carne, ele era todo excêntrico, o Hitler. Aí aqui, gente, o que acontecia? O soldado alemão tomava o Pervitin, que é metanfetamina, que tira a capacidade de desenvolver empatia, né? Ou seja, de se colocar no lugar do outro, né? De cuidar do outro. Não, eles se tornavam como se fossem robôs mesmo, que não estavam nem aí pro outro. Né? Então, se o outro parceiro dele morresse, ele estava nem ligava. Eles continuavam a batalha, e principalmente contra o inimigo, né? Gerava uma falta de empatia contra o inimigo, principalmente. Então, o cara podia ser um cara mais magricelinho, mais fraquinho, que ele tomava esse comprimido e se achava um super-homem. E eles, por conta desse comprimido, quando eles iam para a guerra, eles batalhavam de manhã, de tarde, de noite e de madrugada.
E isso era o efeito surpresa que o exército alemão gerava em relação ao inimigo. Porque os caras iam para o campo de batalha, não dormiam, atacavam de noite, de madrugada, e pegavam o exército inimigo de surpresa, né? Tanto é verdade que os franceses, eles esperavam os nazistas chegarem em seu território no prazo de 3 semanas. E os nazistas levaram 3 dias para chegar no território francês, né? Usando essa tática da Blitzkrieg. O exército ia por baixo e a aviação de guerra vinha junto, bombardeando na sequência para detonar, destruir com todas as forças inimigas, né? Aqui está um mapa já depois da Blitzkrieg. Os alemães, rapidinho, em 1940, eles já tinham conquistado a França, como a gente pode ver, né? E eles já estavam preparando para invadir a União Soviética. Então, os alemães chegaram aqui, conquistaram a Bélgica, né? A Holanda, a Dinamarca, a Noruega, a França. Desse lado de cá, eles já tinham conquistado toda essa região aqui, né? E o próximo passo do Hitler foi tentar invadir a Inglaterra. E a Inglaterra não quis invadir. Oi. Qual que é esse símbolo aí, ó, que tá em cima? Que? URSS. Esse aqui é o símbolo do comunismo. É o símbolo do comunismo. É a união dos trabalhadores da cidade, representado por essa marreta, com os trabalhadores do campo, né? Representado por essa foice. No comunismo, né? O comunismo ele visa a união dos trabalhadores para tomar os meios de produção, né? As indústrias e as fazendas dos ricos e distribuir entre todos, né? Eu estou explicando bem resumidamente. É isso aí. É isso aí, resumidaço. Tá, gente, então, e o nazismo também já tinha invadido a parte norte da África, como a gente pode ver aqui embaixo, na Argélia, certo? E aí eles ficaram 6 meses bombardeando a Inglaterra e não conseguiram invadir a Inglaterra. Aí o Adolf Hitler, vendo que não ia conseguir invadir a Inglaterra, ele voltou os seus esforços de guerra para o Oriente, né? Deixa eu voltar no slide anterior. Ele decidiu invadir a União Soviética, né? E aí ele elaborou a Operação Barbarossa, que está representada aqui nesse mapa. A partir de 1941, ele decidiu invadir a União Soviética. E na União Soviética, ele vai conhecer a sua primeira derrota, que foi na Batalha de Stalingrado, né? A Batalha de Stalingrado durou 6 meses e nela morreram cerca de 3 milhões de pessoas dentro da cidade. 3 milhões de pessoas. Sabe o que é isso, gente? 3 milhões de pessoas morrer numa batalha. Depois eu vou passar para vocês uma lista de filmes bem interessantes para vocês assistirem sobre a Segunda Guerra Mundial, para ampliar o conhecimento de vocês. Dentro desses filmes tem um sobre a Batalha de Stalingrado, de um sniper, o sniper mais famoso da história, que participou dessa batalha. Talvez vocês já até assistiram. Chama Círculo de Fogo. É filme? Ele se chama Círculo de Fogo. Eu vi um do Sniper bom. Sniper americano, professor, já ouviu? Já também. Depois eu vou passar para vocês uma listinha de filmes para vocês assistirem. Então essa é a primeira parte da guerra, né? A guerra começou com as invasões alemãs à Polônia, depois a Alemanha saiu invadindo toda a Europa através do Blitzkrieg. O diferencial deles foi a Blitzkrieg, com soldados se drogando, né, para conseguir vencer, ter um elemento surpresa e sair dominando os exércitos, né? Depois eles tentaram invadir a Inglaterra, não conseguiram, e aí eles partiram para invadir a União Soviética. E lá na União Soviética, eles começaram a sofrer suas primeiras derrotas. Agora eu vou partir para a última parte, que já é no final da aula, falar um pouquinho sobre o Holocausto nazista. O que foi o Holocausto? Olha aqui. O Holocausto é o nome que se dá para o genocídio cometido pelos nazistas ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vitimou aproximadamente 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, opositores políticos e etc. De toda forma, o grupo mais vitimado no Holocausto foi o dos judeus.
estes, por sua vez, preferem referir-se a esse genocídio como Shoah, que em hebraico significa catástrofe. Vamos lá, o que foi o Holocausto? Bom, como a gente viu, os alemães, os nazistas consideravam os alemães uma raça superior às outras, né? É o arianismo, a raça ariana, eles eram da raça ariana, eles se consideravam superior aos outros. E eles elegeram umas raças para exterminar, para acabar com elas, porque para eles eram raças atrasadas, inferiores, e que contaminava a pureza da raça alemã se um alemão, por exemplo, se casasse com uma mulher judia, né? Os homossexuais, eles não, por exemplo, não davam condições de a civilização alemã prosseguir, né? Então eles elegeram alguns grupos para poder exterminar, né? Inclusive o Adolf Hitler colocava a culpa da miséria que os alemães estavam vivendo na costa dos judeus, né? E aí eles começaram a perseguir os judeus. Aqui na primeira imagem, eu coloquei uma imagem de um filme, mas ela representa bem como funcionava lá na Alemanha. Eles criaram as leis de sangue. O que era a lei de sangue? A lei de sangue proibia um alemão de casar com um judeu, tornava o judeu um cara não cidadão alemão. O judeu, para que você tenha uma ideia, dentro das cidades alemãs, quando vamos supor que você é um alemão, você está vindo pela calçada. O judeu não podia andar na calçada, ele tinha que andar na rua, ali no cantinho onde passa o meio-fio. Eu esqueci o nome que se dá a essa parte. Então, os alemães passavam ali pela calçada, mas o judeu não podia passar pela calçada. Existiam lugares que os judeus não podiam entrar, né? Os alemães começaram a marcar os judeus com a estrela de Davi, que é a estrela que está na bandeira de Israel, né? Tá aqui na roupa desses judeus aqui, a gente vê a estrela de Davi presente no casaco deles. Os alemães começaram a marcar as lojas que os judeus tinham com a suástica, né? Escrever que lá era um local de judeu. E chega um momento que eles confiscam os bens dos judeus, tomam as riquezas deles, né? Porque o judeu sempre foi alguém que consegue controlar as finanças e, por esse motivo, geralmente sempre detinha riqueza, né? Então eles começaram a confiscar os bens dos alemães, dos judeus, e daqui a pouco mandaram os judeus para guetos. Um gueto é um bairro cercado dentro da cidade. Constrói uma muralha e prende todo mundo lá. Eles nem não podiam sair. E mandava alimentação racionada para eles. Então, por exemplo, se um cara normal come 2.000 calorias, o judeu ia comer 300 calorias. Eles mandavam para dentro desses guetos, né? E chegou um ponto que os judeus foram enviados para os campos de concentração. E aí começa o extermínio deles. Como que se dava esse extermínio? Eles mandavam esses caras para os campos de concentração para fazer serviço pesado. Faziam um serviço pesadão, comia muito pouco, e em dados momentos eles começaram a fuzilar os judeus. Levavam eles para o paredão e metia bala. Mas estava demorando demais matar os judeus. Aí um cara lá, o líder dessa parte dos nazistas, o Heinrich Himmler, ele decidiu começar a matar os judeus nas câmaras de gás. Então matava os judeus sufocados na câmara de gás e depois incinerava o corpo, certo? Nessa coisa horrorosa aí, eles mataram 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas, pessoal. Aqui nesse slide, a gente tem o maior campo de concentração, ele está lá desse jeito até hoje. Se você for na Europa e quiser conhecer esse local, ele fica na Polônia. É o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Ele fica lá na Polônia. Aqui ele está do mesmo jeitinho da época. Hoje ele virou um museu para que as pessoas visitem e se lembrem do horror que foi realizado contra a humanidade e não cometa mais esse tipo de atrocidade. Nessa outra imagem aqui, a gente vê uma câmara de gás, né? Onde muitos judeus foram exterminados. Aqui embaixo, a gente... passei o slide, foi mal. Aqui embaixo a gente vê um esquema de como era uma câmara de gás.
as pessoas subindo aqui no número 1. O que eles falavam? No começo, né, eles falavam que as pessoas iam tomar um banho. Então, escolhiam as pessoas que iam morrer naquele dia, tirava a roupa deles e levava eles para tomar banho, né? Muitas vezes as pessoas já magras por não se alimentar direito, cansadas por viver naquela situação terrível que eles já estavam vivendo há alguns anos, iam para lá. Aí chegava, eram colocadas dentro da câmara de gás, igualzinha essa daqui é lá em Auschwitz mesmo, trancava a porta e a galera ficava lá achando que ia tomar banho. De repente, começava a ser injetado gás lá dentro. Em um dado momento, eles usaram gás cianureto. E aí as pessoas morriam sufocadas lá dentro. Retiravam os corpos, levavam para o incinerador e queimava todo mundo, virava cinza, né? Aqui a gente tem uma imagem de pertences de pessoas que estavam lá em Auschwitz. Em Auschwitz, se não me engano, eles mataram cerca de 1 milhão de pessoas. Aqui a gente tem as escovas deles, né? Escova de cabelo, escova de sapato, aquele negócio de fazer barba, né? Passar espuma no rosto para fazer barba, né? Aqui tem vários pertences deles, né? Na próxima imagem tem umas cenas mais um pouco chocantes. Aqui a gente tem mais um pouco de imagens de calçados. Isso aqui é tudo de gente que morreu, né? Na que eu mostrei anterior, alguns pertences de Credo, pessoas... professor. Isso. E aqui de sapatos de pessoas que morreram lá. Eles estão lá em exposição lá em Auschwitz, né, para as pessoas verem e fazerem uma reflexão para ver que para a humanidade não cometer mais esse tipo de atrocidade. Aqui nessa imagem da direita, a gente vê pessoas que sobreviveram em Auschwitz. Aqui a guerra já tinha acabado, os aliados chegaram, libertaram o campo e encontraram essas pessoas aqui que foram sobreviventes ao regime lá dentro do campo de concentração. Aqui embaixo, a gente já vê imagens de pessoas nesse mesmo campo de concentração que não sobreviveram. E à direita aqui embaixo, do mesmo jeito. Ali em cima daquela carroça lá, tá cheio de corpos. Se você for olhar na internet, você vai encontrar imagens muito mais chocantes do que essas aqui que eu separei. Essas pessoas que estão aqui ao redor são alemães. Muitos deles não sabiam o que o Hitler estava fazendo. Quando os aliados chegaram ali, libertaram Auschwitz, levaram a população daquela cidade e obrigaram eles a entrar dentro do campo de concentração e ver essas cenas aí. Muitos alemães ficaram chocados com o que eles viram e, finalmente, eles puderam entender o horror, as atrocidades que o Hitler estava cometendo contra o povo judeu. Certo? Bom, então essa parte aí é a parte mais triste, a parte mais horrorosa da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve muita coisa feia, né? Essa daí é uma das mais feias. Eu acho que é a mais feia, não só de lá da Segunda Guerra Mundial, mas eu acho que uma das maiores atrocidades que a humanidade já cometeu, que é a questão do Holocausto. Beleza? Alguém quer fazer algum comentário? Professor, eu já Oi. assisti um filme que é igual esses negócios que você falou. Faz muito tempo, não lembro o nome do filme. Só que o cara era um pianista e, tipo, aconteceu isso tudo. Ele, se não me engano, ele foi o último sobrevivente no filme. Tem esse filme mesmo, e o filme chama O Pianista. É um cara que chama Władek Spielman. Ele mora lá em Varsóvia. E ele era judeu. Aí, quando começou a guerra, ele foi preso num gueto lá em Varsóvia. E aí ele teve que ficar escondido, não é? Depois. É. A família dele todinha Professor, foi presa no campo de concentração e morreu. Ele foi o único que sobreviveu. Oi. qual que é o nome daquele museu lá que o senhor falou? Que lá em Polônia? Auschwitz. Auschwitz. Birkenau. E depois eu vou passar essas informações para vocês. Eu vou colocar uma lista de filmes lá no grupo também. É porque não dá tempo. Porque se desse tempo, a gente ia fazer um trabalho que a gente ia assistir filmes relacionados a isso e vocês mesmos iriam falar sobre os filmes na aula.
Mas não dá Nossa, tempo, esse hoje já é dia trabalho, 17 de maio. esse trabalho eu ia gostar. Pois é, e era esse que eu ia passar para vocês, mas eu não vou passar mais não, porque não vai dar tempo. Já é dia 17 de Hoje, maio hoje e já tá chegando as provas. hoje você vai passar alguma tarefa? Ué, eu tenho que mandar lá no grupo, eu acho que já tem o professor lá do plantão de dúvidas, né? É, tem. É só para colocar a resposta, é? É, pode ser. E eu vou embora. Não, Então não tá. fala então, pessoal. Isso Tá aí. bom. Vamos Obrigado pela morar atenção comigo. de vocês e até a próxima, gente. Até. Tchau. Até. Deixa eu fazer de novo, professor. Até. Tchau, ó. Atenção. Tchau.